Bacana, meu. Fico feliz pra caramba de saber aí que meus colegas aí, né, conseguem fazer um grande trabalho aí de encantamento também, cara. Fico extremamente feliz. Não. E eu acho que isso abre brecha, cara, para o nosso último tema aqui, que é a Hum, questão da pergunta que acho que todo professor já viu um aluno fazer, que é a pergunta do hum. porquê que eu vou usar isso na minha vida. Sabe, você tá ensinando Bhaskara lá pro cara, tá ensinando uma faturação pro cara, você mesmo citou, né? Por que que eu vou usar esse negócio na minha vida, sabe? Nunca mais usei Bhaskara na minha vida, depois de... Tem até meme com isso que eu já vi. E aí a gente pensou em conversar sobre essa pergunta aí, com todos os professores que a gente convidou pro debate. Pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então vamos responder aí a tua pergunta. Para que que eu vou usar? Eu diria para você que assim, existe um certo exagero do ponto de vista de certos assuntos que a gente coloca e nem é tão aplicado assim. Mas eu não posso falar 100% para que eu vou usar. Por quê? Porque tem coisas, cara, que ficam no subjetivo. Você aprende para poder aprender outras coisas. E é isso que o aluno não consegue enxergar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você faz a reforma da casa, tal, coloca aquele piso maravilhoso, né, umas pastilhas, porta tal, tal, tal. Você só valoriza a parte externa, né? Ninguém valoriza o cal, o cimento, as barras de ferro que ficaram lá. Então não precisa ter isso. Para pensar, será que, por exemplo, raiz quadrada de 7 na prática, onde que vai entrar essa merda aí? Fala, porra, não dá. Só que quando você para resolver a parte de finanças, cara, que os números, né, não são aqueles números tão bonitinhos que vocês achavam que eram a regra, mas são as exceções dos números inteiros ou os números naturais, eles vão aparecer lá em situações assim adversas, os números irracionais, né? Então, igual fatoração, como eu falei para vocês, que também não aparece diretamente numa situação do cotidiano, mas quando você pega aquelas funções assim, aqueles polinômios extremamente gigantes, e você vai precisar aí de algum processo de fatoração, você precisa de uma ferramenta, aí eu pergunto para vocês, né? Mas o que que eu vou usar? Entendeu? Então eu diria para vocês que conhecimento a mais nunca atrapalha. Eu diria sempre que é um preguinho a mais que está segurando o suporte aí das outras coisas aí. Acho que a gente aprende, ensina muitas coisas às vezes desnecessárias. Por exemplo, no cursinho os caras ficam enchendo um saco com aquela tábua de logaritmo, por exemplo. Pô, bobagem, nem precisava dessas coisas aí. Tem certas coisas que os caras ficam enchendo linguiça, concordo. Mas não dá para ficar pensando só no que eu vou usar. Porque se você olhar hoje no seu trabalho, o que que você está aplicando da matemática que você aprendeu no sétimo, sexto? Nada. Pouca coisa. Somar, multiplicar, subtrair. Uma regrinha de três, né? Um pouquinho mais avançado, se for. Você fala, e o resto? Ah, o resto não serviu para nada. Não. O resto serviu para você ter raciocínio. Você entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Essa frase, em algumas áreas, eu acho que é perigoso. Porque no caso da exatas, ela é muito amarrada. No caso de humanas, às vezes não, né? Por exemplo, para você estudar o descobrimento do Brasil, você não precisa saber a Revolução Russa. E muito das coisas que a gente aprendeu na história aqui no Brasil é euro-ocidental. A gente sabe muito pouco da história do euro-oriental. Estava lendo um livro tava lendo um livro na USP, Triângulo de Pascal. Porra, os chineses já sabiam essa merda aí. Mas tá. Então, assim, cara, você entendeu? É complicado, né, cara? Para matemática, discussão de para que vai servir é muito complicado. A pessoa, quando for falar isso daí, ela faz uma pesquisa da árvore de conhecimento para ver se ela não está ligada com alguma coisa, cara. Porque se ela não está sendo aplicada direto, ela está sendo aplicada indiretamente. Como uma grande parte do conhecimento da área de exatas é aplicado indiretamente, né? Então, assim. Talvez para as outras áreas, ou não sei, possa servir, mas
para exatas eu acho um pouco complicado aí. Não vou falar que é 100% incorreto, né? Mas também não posso falar que é 100% correto, porque realmente tem alguns assuntos que eu vejo que é desnecessário, que não ia influenciar o nascer do sol do outro dia. Então, esse negócio que se disse do raciocínio faz muito sentido. Porque mesmo que você não aplique aquilo na sua vida, vamos supor que, sei lá, você aprenda Bhaskara, mas você não vá usar isso. Vá, sei lá, virar, por exemplo, vendedor. Vendedor não usa, eu pelo menos que sou, não uso isso no dia a dia. Mas pelo menos eu vou ter desenvolvido já o meu raciocínio na matemática, por causa do Bhaskara. Outra, se eu conversei com qualquer outra pessoa, como engenheiro, seja o que for, eu vou ter uma noção básica do que o cara tá falando. Porque é o negócio, não é porque você não vai aplicar que você não tem que saber aquilo. Às vezes, numa situação aleatória, você tem que saber ter aquele conhecimento, ou até mesmo para falar com outra pessoa que entenda do assunto, se interessar por outros lados que, convenientemente, às vezes você não usaria. É bem isso aí, viu, Enzo? E assim, para deixar de uma maneira um exemplo assim mais lúdico, né, cara, é a mesma coisa você ir para uma festa, você, né, se vestir bonitão lá, colocar o smoke e tal, tudo chique, sapato refinado, e não ter conhecimento de porra nenhuma. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas valorizam muito aquilo que vê, não aquilo que você é. Você entendeu? Então, né, para que eu vou aplicar isso? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu te falei, né? Para que eu vou usar isso é um conhecimento que pode estar embutido para uma outra finalidade, não uma finalidade direta, né? Eu não consigo enxergar o cimento que está lá na casa, mas ela foi importante para ter a casa. Exatamente. Uhum, exatamente. Entendeu? É mais ou menos, é esse o meu pensamento, né? Eu também acho essa pergunta péssima, Duzão. Na verdade, eu deixei pra falar essa pergunta no final do debate, porque tudo que a gente falou até agora é a resposta pra essa pergunta, né? Tudo que a gente discutiu sobre conhecimento, sobre ensino, tudo isso aí é a resposta pra pergunta. A gente vai trazer. Eu quero trazer umas ideias aí pra fechar e pra juntar com o que a gente falou, mas a resposta tá no debate inteiro, sabe? Porque assim, a escola, como ela tá formando as pessoas para ser cidadãos, né? Pra gente ser seres humanos, adultos que entendem as coisas, você não precisa saber a fórmula de Bhaskara, entendeu? E é o que a gente já falou, a gente pode consultar uma coisa dessa na internet. O que você precisa entender é o quê? O que que significa uma equação quadrática? Por que que quando uma coisa cai, quando eu largo uma pedrinha, ela cai seguindo uma trajetória que é representada por uma equação quadrática e não por uma função afim? Por que que não é uma função cúbica? Sabe, esse tipo de coisa você não vai usar a fórmula de Bhaskara toda hora para resolver a equação de segundo grau. Mas você sabe que aquele fenômeno pode ser descrito por uma equação de segundo grau e você tem onde achar a informação, que é na internet. A escola tinha que preparar a gente para isso, eu acho, né? Isso é muito importante, sabe? A questão, por exemplo, força de atrito, que você falou lá do paninho, da questão da FUVEST, né? Você entende que é uma força de atrito atuando ali. Você não precisa saber equação por equação, sabe? Coisa por coisa, mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe o porquê que o clima de hoje tá de tal jeito. Estudando a geografia, que eu não gosto, mas eu sei que é importante, entendeu? O desenvolvimento dos países depende muito do relevo, depende muito da geografia do local, da quantidade de rios que tem ou não, das trocas que as pessoas podem fazer, Do de como que as pessoas se solo, do relacionam. clima, de tudo, mano. De como as pessoas se relacionam com a Terra, né? Tudo isso é importante. Então, quando o cara ele faz uma pergunta dessa, é porque por dois motivos. Porque ele é ignorante, porque não sabe exatamente. Na verdade, por isso que ele tá fazendo essa pergunta, né? E porque ele não foi cativado pela matéria, né? Ele não vê motivo para estudar aquilo ali, ele se revolta. Aí ele pergunta, pra que eu vou usar isso? Duzão, mas de qualquer maneira, assim, esse é um grande desafio, né? Primeiro é a gente colocar da maneira aplicada uma grande parte das coisas, mas o fato do próprio professor ter aí uma linha de aula que cative o aluno, né? Por isso que eu falei para você do desencontro, né? Da matéria ser do século XVII, professor do século XIX e os alunos do século XXI, né, cara? Então, há um descompasso aí que vai aí ter aí uma demanda de um tempo muito grande. Por quê? Porque tem que ter o processo da conscientização dos novos jovens aí que estão chegando e também da própria formação, da atualização de nós professores, né? A gente não é detentor da verdade e a gente tem que aceitar
cara, que tá tendo mudanças, entendeu? Então, ainda, né, uma grande parte tem uma resistência grande aí, viu, cara? Volto a repetir. Muito grande, e isso não é só nas escolas de fora, dentro da nossa escola também tem, você entendeu? Porque, cara, falar a verdade, se eu fosse dar aula com o mesmo material do ano passado, estava extremamente confortável, muito tranquilo, tal, né? Aquele coisa que estava pronto, que eu achava que estava bom, e aí eu começo a escrever, né? E por sinal, estou gostando muito de escrever, estou vendo que de repente não é tão claro assim, né? Eu tenho que olhar com bastante cuidado hoje para poder falar, não, esse exercício é fácil. Pô, cara, eu tenho 30 anos, se eu falar que tá difícil, cara, então fui muito ruim na minha profissão. Mas eu tenho que ter o olhar daquele aluno que tá vendo pela primeira vez, que, pô, cara, não é tão simples assim. Então eu também estou aprendendo a medir melhor isso daí, né? Olhando pelo olhar do aluno com dificuldade. É isso. Pois é, o professor se vê ali também é muito importante, né? Porque a pior coisa que você tem, fala pra você, eu como aluno ainda, é quando eu pergunto uma coisa pra um professor e ele me fala exatamente a mesma coisa que ele falou antes. Se eu perguntei, é porque eu não entendi, né? Eu não entendi o que o cara tá falando da primeira vez. Se ele repetir, não vai solucionar o problema, entendeu? Sabe, custa o cara tentar entender a minha dúvida e falar assim, não, ó, o cara perguntou sobre isso, ele perguntou porque eu não falei sobre isso, ou porque ele entendeu isso errado. Deixa eu mudar a forma como eu explico, entendeu? Deixa eu falar outra coisa que pode ajudar o cara. É, a gente sempre tem que estar se atualizando, né, cara, para ter um repertório bom para poder discutir, né? Essa é a parte legal, você entendeu? E a gente não pode ter medo de tomar uma invertida porque a gente não sabia esse conhecimento, é o que eu falo, você entendeu? Por isso que eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de ter pessoas com notório saber mesmo, cara. Não me incomoda de jeito nenhum, cara. Exatamente. Você falar não sei não mata, né, Duzão? Eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem na ciência, é o cientista que vira e fala, eu não sei, vou estudar. Sabe, quando tem professor, muito professor, que eu pergunto tal coisa, o Eli, por exemplo, eu tava falando pra ele de mecânica lagrangiana, aí ele falou pra mim, ó, Edu, faz tempo que eu não vejo isso, cara, faz muito tempo, eu não lembro direito. Matou o cara falar isso, ele não deixa de ser um gênio da física por causa disso, entendeu? Ah, é. Esse é outro cara espetacular, cara. É Pra mim incrível foi esse um, cara. E é um, um isso. grande. Essa aqui é a melhor postura, essa postura humilde, a mais bonita que tem, cara. Eu não sei, vou estudar na próxima aula eu falo, entendeu? Esse cara é um achado também, viu, cara? Eu acho esse cara espetacular. Esse cara é. Esse cara Não é só em incrível. conhecimento, viu, cara? A pessoa mesmo dele ele é muito bacana, cara. É Sim, muito eu passo show. bastante tempo conversando com ele fora das aulas assim. Nossa, eu gosto demais daquele cara. Demais, demais. Ele Gente, já me ajudou muito. gente boa demais, cara. Pois é, pois é. E E é aí? desses professores que a gente sente falta, Duzão. Sabe? Tipo, todos os professores tinham que ser assim, sabe? Como esses professores de núcleo básico que a gente tem, sabe? Professor que gosta de ensinar, que tá disposto a falar que não sabe, trazer material, escrever coisa nova, entendeu? Chamar a atenção dos alunos, fazer piada sobre gráfico de função pra gente, entendeu? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. E o conhecimento é aquilo, você vai usar porque você quiser, cara. Ele é a salvação do mundo. A escola tá aí pra te preparar pro futuro, cara. Te dar o conhecimento pra você ser uma pessoa melhor. Só isso.